Aproveita, dá uma sugestão de Agradeço. Obrigada. Uma vez. Posso Obrigada. Olha aqui, ó. A diferença, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olá, bem-vindo todos ao Odontocast, o nosso podcast que fala um pouquinho do dia a dia do consultório odontológico. Então, a gente sempre está trazendo gente que realmente está com a mão na massa. Queria agradecer a todos que estão aqui, amigos, pais, professores, colegas. E se vocês estão gostando do assunto que a gente está trazendo, curte, comenta, compartilha, porque isso faz muita diferença para a gente continuar produzindo esse material. Quero agradecer a Hype, que é os estúdios, né? Que a gente chega aqui, realmente é só trazer a pauta, né? E os guri fazem tudo, levam para o YouTube, fazem toda essa parte aí do episódio. Agradecer a Odontos, que é a clínica que eu trabalho, que me deu essa noção, assim, muito multidisciplinar, né? Onde a gente trabalha, assim, com um grande grupo de dentistas. E quero agradecer também a Tomograph, que é a clínica de imagem aqui da nossa cidade, que realmente faz um trabalho muito diferenciado. Então, quero agradecer ao Fred, né? Que realmente não é só uma questão de imagem, mas uma questão, assim, de fazer uma parceria quando a gente precisa, em alguns casos, assim, de urgência, casos mais difíceis, casos de trauma, a gente pode contar, então, com a Clínica Tomograph. Então, Fred, mais uma vez, obrigada por acreditar nesse projeto. E hoje eu tô aqui com esse casal maravilhoso, a Nay e o Gabi, né? E quando a gente pensou em fazer esse episódio, a gente pensou muito em falar de algo que hoje me move muito, né? Que é essa questão, assim, do imediatismo dentro da odontologia, né? Eu vejo que as pessoas estão buscando muito mais soluções imediatas, né, rápidas, e às vezes deixando de fazer algumas alternativas que seriam mais conservadoras e que levariam longevidade. Então, hoje eu estou aqui com o Gabi e com a Nay. Gabi e Nay, se apresentem, falam um pouquinho de vocês, né, para a gente conhecer, então, esse casal que realmente faz um trabalho de longevidade. Bom, Mo, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa realidade clínica do consultório. Fiquei muito feliz, é o nosso primeiro podcast e primeiro podcast juntos, né? Então vai ser uma tarde legal aqui pra gente poder conversar. Meu nome é Nayara, eu sou especialista em dentística, né? Restauradora, me formei na UBRA, um pouquinho antes ali da pandemia, 2019. Logo comecei a especialização. Terminei a especialização, já emendei um mestrado em materiais dentários lá na URGS e hoje eu também sou professora, dou aula lá na especialização e divido a minha rotina basicamente em consultório e sala de aula. Então, essa é a minha realidade hoje em dia. A gente tem uma clínica juntos e trabalhamos bastante juntos, né? Boa. Ela é minha noiva, tá? Acho que ela tem que falar essa parte, mas... Meu nome é Gabriel, sou ortodontista, sou professor também, tô terminando meu doutorado esse ano. Eu divido a minha prática clínica também com ensino e pacientes. Temos muitos pacientes juntos, também trabalhamos em outros lugares, né? Não vivemos todos os dias juntos. A Nay trabalha na clínica Odontos. E estou muito feliz pelo convite. Não é o primeiro momento de compartilhar conhecimento, também não será o último, mas meu primeiro podcast também, então estou muito contente de estar aqui hoje. E eu acho que assim, a gente não consegue, né, falar sobre tudo em 40, 50 minutos. Eu acho que é muito mais, assim, a nossa experiência, sabe? Como é que a gente enxerga a odontologia conservadora e de longevidade. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, se tu sente, tu como ortodontista, né, muitas vezes, assim, uma pressão das redes sociais, assim, do trabalho imediato, sabe? Porque a gente vê essa questão, tipo assim, eu faço as lentes em um mês, tô linda, maravilhosa, né? E aí vem o Gabi propor, não, vamos fazer uma ortodontia mais demorada, depois a Nay vai complementar ou com clareamento, ou com umas restaurações pequenas. Como é que tu faz essa conversa, né? Boa. Isso é até engraçado, porque eu lembrei agora da situação clássica semana passada. Eu tive um paciente que terminou uma ortodontia de 1 ano comigo. E logo depois ele partiu para o reabilitador. E aí, em uma semana, ele voltou comigo para fazer as contenções. E o paciente estava maravilhado. Nossa, a dentista não foi com a Nay a reabilitação. A dentista é mágica, mudou meu sorriso. Mas eu falei, nossa, eu fiquei contigo durante 1 ano. E a primeira pessoa que foi elogiada, assim, com tanto entusiasmo foi o reabilitador. Claro. E é uma demanda muito dos pacientes. O paciente chega querendo imediatismo, ele quer resolver para ontem a situação. Claro que a gente sabe que em muitas situações o ideal é fazer uma ortodontia prévia. Em alguns casos a gente consegue até melhorar um pouco a estética do paciente, depois fazer a ortodontia. Mas é um desafio grande convencer os pacientes hoje. E não é só sobre as redes sociais também. Eu acho que as pessoas
pessoas como um todo são muito ansiosas, né? São muito imediatistas para tudo na vida. Até a gente pode entrar numa polêmica aqui que são as canetinhas emagrecedoras, né? As pessoas querem o resultado logo. Ninguém está disposto a ter um processo aí de 1 ano de ortodontia. Muitas vezes tem que usar um alinhador durante 1 ano, então não tem só o fazer o tratamento, sim ser colaborador durante 1 ano usando um alinhador, por exemplo, para posteriormente aí sim resolver ou sanar aquela demanda estética que o paciente tem. A Nai também deve sentir muito isso, né, Nai? Porque os pacientes muitas vezes chegam para ela fazer a primeira consulta e ela fala, não, aqui é uma situação que tu precisa fazer ortodontia antes. Claro. Eu acho que isso é bem frequente, assim, no nosso dia a dia da clínica. Quando eu recebo um paciente, eu sempre falo, né? Tudo bem, tu veio com essa demanda específica, essa demanda X. Mas é minha responsabilidade como dentista te mostrar tudo que eu tô enxergando, né? E aí a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza nessa primeira consulta para facilitar essa comunicação com o paciente. Mas é minha responsabilidade de passar tudo que eu tô enxergando, todas as tuas necessidades clínicas, não só o que tu veio buscar, né? E isso é muito desafiador, porque a gente tem pacientes que são bem resistentes e que não querem abrir mão. E aí a gente tem que colocar tudo numa balança, né? Então eu acho que normalmente os pacientes chegam na primeira consulta comigo com essa demanda muito específica, né? Eu sempre falo que a minha responsabilidade como dentista é mostrar pra ele tudo que eu tô enxergando, né? Claro. Todas as necessidades clínicas que eu estou enxergando. Se ele vai fazer aquilo ou não, é uma escolha dele, mas eu tenho essa responsabilidade, então eu tento abordar a primeira consulta desde o início dessa forma, né? Eu já deixo claro pra ele que sim, que a gente vai dar uma atenção específica àquela queixa inicial dele, que normalmente é uma queixa estética, né? E normalmente tá relacionada sim com uma má oclusão e com uma necessidade ortodôntica. E aí eu utilizo de todas as ferramentas que a gente tem hoje pra me comunicar com o paciente, né? Porque eu acho que tanta tecnologia hoje de scanner, de fotografia, ela justamente tá ali para facilitar essa comunicação, para ser mais didático com o paciente, né? Claro. Não, e uma das questões, assim, que a gente sempre conversa, né? Quando a gente faz um tratamento ortodôntico prévio, né? O teu trabalho restaurador, ele também tem uma durabilidade maior, né? Então, não é só questão, assim, de tu precisar reabilitar menos, né? Que já é maravilhoso, né? Me dá a impressão, assim, de... Mônica, em alguns casos, eu teria que colocar muito mais resina, eu teria que desgastar muito mais dente, eu teria que fazer lentes. Quando eu faço uma ortodontia, eu vou acabar fazendo um trabalho restaurador, mas menor. Sim. Só que ele também fica mais duradouro quando tu tem uma oclusão. Estabilizada, né? Muito, assim. E isso é uma das grandes conversas que eu tenho com os pacientes. Claro que tem casos muito mais simples, tem casos bem complexos que eu, como especialista em dentística, não tenho 100% de propriedade para explicar para o paciente a necessidade ortodôntica daquele caso. Então, não é raro da gente fazer uma apresentação de plano de tratamento em conjunto, Claro. né? Então, olha, Gabi, atendi esse paciente hoje e realmente é um pouco mais complexo do que a minha capacidade, né? Ele vai lá, entra na consulta, explica para o paciente, consegue fazer a simulação, né, ortodôntica. Então, o paciente ele já sai encantado desde o início, assim, pelo tratamento. Mas é isso, a gente não tá falando sobre uma venda, sobre um produto, a gente tá falando sobre, primeiro, o paciente, né, a saúde dele. Claro. E, obviamente, sobre ele investir em algo que vá ter longevidade, que é o que a gente quer. Claro que não vai durar para sempre, mas a gente precisa ter esse acompanhamento e explicar para ele o que vai fazer aquele trabalho durar mais ou menos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi, assim, sabe que eu sempre tenho essa questão, né? A pessoa vai lá e... Vou fazer orto. Certo. Aí tu olha aquele caso de orto e diz, olha, aqui nós vamos fazer um trabalho ortodôntico, mas a gente vai precisar finalizar com um trabalho restaurador. Eu tenho 30 anos de profissão. Eu me incomodava muito com isso, sabe? Porque eu dizia, não, se eu vou usar aparelho, eu não quero ter restauração. Não quero ter, né, nada artificial na minha mente, né? E hoje eu me dou conta que não, que tem espaço que a gente não consegue fechar, porque tem microdentes, enfim, né? Essas questões. Como que o paciente enxerga isso? Porque eu vejo, assim, que a pessoa pensa que a orto vai solucionar tudo, né? E aí, quando tu diz para ele, não, tu vai precisar de orto, vai precisar restaurações, tu vai precisar, às vezes, até da gengivoplastia para emparelhar, né? Toda essa questão, como é que tu trabalha isso com o paciente? Boa, a primeira abordagem, normalmente, que eu e a Nai temos é dividir o tratamento por etapas. Isso é super importante, né? Usar a odontologia digital para facilitar a comunicação e dividir o tratamento por etapas. Então, a gente brinca que a primeira etapa é apagar o incêndio. É fazer a adequação do meio. E isso, normalmente, a gente já tenta dar condições suficientes para o paciente fazer uma boa ortodontia. No momento que ele vai para a ortodontia, ele já tem que estar ciente das demandas, possíveis demandas restauradoras no final, né? Todo paciente nosso, ele
passa pelo especialista em dentística ou em reabilitação antes da orto e depois da orto. A gente até estava brincando aqui antes que a ortodontia é a especialidade de meio, né? O meio para deixar um ambiente Claro. compatível com a situação futura. É muito difícil hoje um paciente meu que eu consiga terminar a ortodontia sozinho. Eu preciso do auxílio do reabilitador, do periodontista, às vezes do cirurgião para colocar um implante, fazer uma extração ou um aumento de coroa, enfim, mas eu normalmente preciso de uma especialidade complementar para finalizar o meu trabalho de maneira mais assertiva. Às vezes até para fazer uma guia de canino, se eu não devolvo a guia de canino, o paciente começa a ter recessão gengival, ele pode ter um desgaste dentário, então eu tento utilizar a odontologia digital para que ele tenha a consciência, né, e tenha confiança em mim para que eu somente sozinho não vou conseguir resolver o problema dele. E hoje ter ferramentas como a simulação do sorriso, mostrar para o paciente como ficaria o sorriso dele somente com a ortodontia e até que ponto a gente conseguiria chegar com uma reabilitação estética minimamente invasiva, como na parte da dentística, ou mais Claro. invasiva como uma prótese, como isso pode transformar o sorriso dele trazendo longevidade, que eu acho que é o segredo, né? O paciente busca saúde, estética, função, mas eu gosto da longevidade. A ortodontia nos permite isso, né? Deixar um ambiente mais longevo e com o auxílio da reabilitação a gente consegue aumentar ainda mais a previsibilidade e a longevidade do trabalho ortodôntico e restaurador. Tá, outra coisa, assim, que a gente sempre vinha falando, né, que a gente sempre tem aquela questão que a horta é para alinhar dentes, Uhum. né? Eu sempre tinha a ortodontia como algo muito da estética, né? A gente brasileiro, né, a gente é muito da estética, né, enfim. E hoje, passado 30 anos, sigo eu com os 30 anos, passado pelo Covid, que as pessoas tinham, assim, dor, bruxismo, apertamento, enfim, fraturas, pontos de contato prematuro, sabe? Assim, aquela mordida que não tá bem centrada, bom, enfim, né? Que não é só uma questão de alinhamento, que não é só uma questão de beleza, mas uma questão funcional, né? Sim. Então, às vezes, eu noto, assim, que a pessoa opta pela lente e não pelo trabalho ortodôntico, achando que ou um ou outro, tudo bem, eu estou desgastando, mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre longevidade, né? Então, o que a gente estava falando que não é só alinhar, mas às vezes até, assim, de aumento de DV, né? Da pessoa ter uma mordida mais correta. Eu queria que tu falasse um pouquinho entre vocês, assim, entre vocês dois, porque até quanto aumenta, depois eu também tenho que fazer um trabalho restaurador nisso. Sim, sim. Se vocês quiserem começar sobre esse tópico. Na verdade, assim, a gente, que nem o Gabi falou, quando o paciente ele entra na clínica, a gente tem um fluxo de atendimento, né? Onde a gente, o dentista que faz a primeira consulta, ele tem a responsabilidade de coletar as informações, eu brinco, né? Então, a gente faz escaneamento, protocolo fotográfico, exame clínico, tudo isso, né? conversa com o paciente, entende as demandas. E depois, esse mesmo paciente, ele passa por todos os especialistas da clínica. A gente faz um round, né? um round com todos os especialistas, então todos os especialistas lá da clínica, eles têm contato com aquele paciente de alguma maneira e dão a sua opinião Não sobre o diretamente, caso, né? não diretamente. Então, assim, o endodontista, o periodontista, eu, o Gabi, o reabilitador, enfim, a gente tem esse senso em comum de todos os especialistas conversarem sobre aquele mesmo caso. Feito isso, a gente já sabe e já consegue explicar para ele desde o início o que ele vai precisar, tanto da parte ortodôntica quanto da parte reabilitadora. Então, olha, a parte de reabilitação ela vai te servir para isso, isso e isso. Depois tu vai pro Gabriel, ele vai te devolver estabilidade oclusal, ajustar os pontos de contato, né, oclusais. A gente tem a ferramenta do oclusograma no scanner, que ela é excelente para demonstrar isso para o paciente. Eu acho que hoje, raras as exceções, eu te encaminho um paciente para alinhamento estético, de apinhamento inferior, superior. Todos os pacientes que eu encaminho para o Gabi é para devolver uma estabilidade oclusal que eu preciso para que aquela resina ou aquela cerâmica, enfim, tenha uma longevidade maior. Então, eu acho que hoje, lá na clínica, pelo menos eu vejo isso. Uma das grandes demandas ortodônticas está justamente nisso, em devolver estabilidade oclusal, né, Gabi? E o perfil de paciente mudou muito com o tempo, né? O Mudou. paciente ortodôntico, como o odontopediatra sabe, é aquele paciente criança, adolescente, adulto muito jovem, que estava disposto a usar um aparelho fixo. O meu pai usou um aparelho fixo na época, ele tinha, sei lá, uns 40 anos, 45, era a exceção da exceção. Ele usava o aparelho fixo junto comigo, era eu e o pai e filho usando. Ele era o único dos pais dos meus amigos que usavam um aparelho fixo. Hoje, como a gente tem o advento dos alinhadores, por exemplo, a gente abriu o leque de possibilidades, a gente tem um paciente com envelhecimento bucal usando alinhadores, a gente tem um paciente mais velho que está disposto a usar um
um alinhador, um tratamento mais estético, menos invasivo, para resolver as demandas não só estéticas, mas também funcionais, né? E a ortodontia, as pessoas falam muito do espaço interproximal, né? Vou manejar porque o paciente tem discrepância de Bolton, por exemplo. Isso é mais visível, porque o paciente às vezes tem uma classe 2, uma classe 3, tu nota o lateral pequeno, não, aqui tem que restaurar. Mas e o espaço interoclusal, né? O espaço que o paciente perdeu depois de 40 anos desgastando os dentes, como a gente vai recuperar esse espaço interoclusal? Isso, exatamente. Esse que é um envelhecimento, É né? um envelhecimento. As cúspides foram desgastando, o paciente começa a perder guia, aquele contato que é quase uma área de contato, não são mais pontos de contato, né, entre uma arcada e outra. Em que momento tu vai devolver todo aquele trabalho, né? Durante a orto, depois da orto, antes da orto, em que momento que a gente trabalha Não, e às isso, vezes né? esse paciente, por exemplo, assim, ele é até alinhadinho, sabe? Sim. Ele usou o aparelho, tu olha, ele tem um sorriso bonitinho, mas ele tem desgastado. Daí ele vem reclamar, ai, não, eu queria fazer lente, não, porque meus dentes são desgastados, porque eles estão quadrados, porque, né? Como manejar esse paciente? Tipo assim, não, tu não vai botar lente agora, que tu não tem nenhuma restauração em boca, e tá lá ele com seus 28, 30 anos, né? Fez um desgaste, né? Porque a vida tá difícil, as pessoas estão rangendo os dentes, muito bem. Como trabalhar esse paciente? O que eu falo sempre pra Ana, a gente até tem um caso em Em comum, conjunto. a gente vai lembrar do caso agora que eu falei. O paciente chega com uma certa sintomatologia dolorosa, por uma perda de dimensão vertical, e tu pensa, pô, qual é o melhor caminho agora para esse paciente? É partir direto para reabilitação, porque o paciente tem uma sintomatologia que incomoda. É fazer uma ortodontia prévia, pelo menos para organizar a casa e partir logo para uma segunda etapa. Ou vamos reabilitar pelo menos os posteriores para devolver espaço na região anterior. A ortodontia entra, trabalha, resolve o que tem para resolver, devolve o resto do espaço. E aí sim ele faz a reabilitação anterior, que era a demanda principal dele, né? Eu acho que o segredo da primeira consulta para a gente entender o contexto geral é perguntar para o paciente, sabe? Eu acho que as pessoas, a ortodontia e a odontologia, as pessoas fazem a primeira pergunta, que é, qual que é a tua queixa principal? E param por aí, né? A gente tem que aprender a perguntar para o paciente. A melhor pessoa, a melhor comunicador é aquele que sabe perguntar, né? Claro. Esse cara tá aqui como host hoje. Mas a gente tem que aprender a perguntar para o paciente. A gente, às vezes, finaliza naquela demanda inicial. Qual que é a tua queixa principal? Aí o dentista sabe que é o desgaste e começa a encher o paciente de informações. Eu acho que a gente tem que perguntar para o paciente bastante, até meio chato perguntando, É claro. para entender exatamente o motivo que ele veio até ti. E aí sim, porque muitas vezes tu pode oferecer para ele uma alternativa que é a ideal, mas ele não está disposto a isso. As pessoas buscam tratamento por 2 motivos só. Ou é medo, ou é desejo. A pessoa busca qualquer coisa na vida. É medo ou desejo. É o medo de perder os dentes, é o medo de desgastar, é o medo de investir mais lá na frente, ou é o desejo de achar um parceiro novo, né? Ou ter uma melhor oportunidade de emprego. Claro. Então, hoje, as pessoas que buscam tratamento ortodôntico, reabilitador de mais 40, mais 50, que antigamente não existia, a pessoa que usava normalmente aparelho fixo com essa idade, eles também buscam por medo de não ter os dentes, porque a gente estava comentando aqui antes no pré-podcast, que existe um perfil novo de paciente, mas uma abordagem diferente hoje com os pacientes que têm uma idade um pouco maior, né? Porque se a gente for pensar em resolver o caso como um todo, às vezes o paciente foge de ti, né? Foge. Mas tu precisa fazer uma ortodontia, tu precisa fazer uma reabilitação. Não assusta? Assusta. Tanto pela quantidade de coisas, quanto pelo investimento financeiro. Porque a odontologia é um tratamento que tem um valor agregado importante. Claro. Né? E o paciente se assusta. Mas acho que quando a gente começa a dividir o tratamento por etapas, explica a importância de cada caso, e ser bem transparente com o paciente, sabe? Acho que a coisa mais importante da profissão, acho que é ser transparente. Tu tem um caminho A, B, C, D e E. Tem o melhor e tem o que é optativo. Tu pode até optar nesse mais simples, mas talvez não seja aquele que tu tá buscando para garantir longevidade, função, estética, saúde, né? Então, acho que a casadinha das 2 especialidades, tanto na pré-consulta, ali nas perguntas, na primeira consulta, quanto para elaborar o plano de tratamento, acho que facilitam para determinar qual é o melhor momento para reabilitação, seja com a dentista ou com a prótese entrar. E dividir a responsabilidade com o paciente, né? Eu acho que ser transparente, que nem o Gabi falou, é muito importante, né? A gente que tá hoje dando aula para os alunos ali que estão entrando agora no mercado de trabalho, que estão começando a sua carreira agora, eu sempre falo, sejam sinceros com os pacientes, sejam transparentes, coloquem todos os pontos na mesa. Às vezes a gente tenta resolver as coisas e não consegue, e o paciente acha que tu vai resolver tudo, porque, né, ele tá pagando ali um tratamento que tu vai conseguir, né, acessar tudo, e não é bem assim, né? Às vezes, que nem o Gabi, trabalha muito com a colaboração do paciente, porque o alinhador é uma excelente ferramenta, mas infelizmente ele depende muito da colaboração do paciente. Sim, claro. Né? Então, assim, eu acho que se comunicar com o paciente de uma maneira clara e principalmente dividir a responsabilidade
tem que andar sempre junto, sabe? Esse caso que ele comentou é um caso que o paciente ele entrou na clínica com dor, né? É um caso bem característico de envelhecimento precoce bucal, um paciente super jovem. E ele tinha dor, né? E aí ele começou a ortodontia com dor. Então, assim, eu falei pro Gabi, acho que vamos dar um passinho pra trás. Acho que encaminha ele comigo, a gente olha ele, né? A gente faz um selamento de dentina, a gente tenta Claro. minimizar essa Aliviar. sintomatologia dele para que ele consiga continuar a ortodontia com tranquilidade. E aí, sim, quando ele finalizar, a gente faz o aumento de dimensão, enfim, faz a reabilitação correta ali. Então, eu acho que é acolher o paciente, entender realmente se ele tem sintomatologia, se ele não tem, e aí conversando e dividindo essa responsabilidade com ele, né? Tá, maravilhoso. Eu acho esse paciente que tu tá falando, ele é um paciente que adere muito mais fácil ao tratamento quando tem dor. Isso. Porque a pessoa quando tem dor, ela tipo assim, tá, o que tu me oferecer, porque ela quer sair daquela situação. Sim. Sim. Só que aí nós já estamos falando de um paciente que já chegou Num estágio tarde. mais Sim. exato. Tu concorda? Mais avançado. muito bem. Tá, eu tô lá com o meu paciente, 20 e poucos anos, entendeu? Que tá tomando ansiolítico, diminuindo o fluxo salivar, que toma energético, que usa o shot de limão, que eu tô Uhum. vendo erosão, que eu tô vendo que ele faz apertamento, que eu tô vendo que ele range os dentes, né? Que é uma bomba, porque são vários quadros. E vejo alguns sinais, algumas perdas. Como que eu vou trabalhar esta questão, assim, também de forma preventiva, né? A orto, a dentística, conseguem trabalhar isso um pouco antes, porque aqui nós já estamos falando de tratamento específico, de uma pessoa que já está numa situação difícil. Já tem uma doença, né? Já tem uma doença, né? Exato. Ele já tem a doença desde o início, na verdade, né? E eu acho que a forma que a gente tem de deixar isso mais claro é exatamente falando desta forma. O que tu tem é uma doença, né? E mostrar pra ele. Eu acho que quando ele enxerga o que tá acontecendo na boca dele, o cenário muda, assim, sabe? Porque uma coisa é eu falar, mostrar num espelhinho pequenininho. Outra coisa é eu fotografar aquela dentina exposta. É eu fotografar aquela guia que ele não tá conseguindo fazer, explicar pra ele, escanear, mostrar no scanner ali todas as coisas que estão acontecendo naquele instante e como isso vai refletir daqui 5 anos, daqui 10 anos, se a gente não intervir agora. E não é intervir de forma odontológica, é intervir nos hábitos de vida, né? Então, ele não é um tratamento que o dentista tem que fazer sozinho, né? Eu penso dessa forma, né? Eu acho que é sim, às vezes, muitas vezes com um médico, encaminhar aquele paciente para que ele tenha um diagnóstico de um médico, um acompanhamento médico junto com o tratamento odontológico, pensando sempre em prevenir uma restauração, uma reabilitação, uma perda maior de dimensão, né? Exato, porque a impressão que me dá, por exemplo, assim, que o pessoal da dentística, né? Agora, né? De certa maneira, trabalha ainda na questão de tratamento. Sim. Sabe? E uma das coisas que a gente sempre conversa juntas, né? Porque trabalhamos juntas, eu e a Nai, graças a Deus, foi com esse tipo de privilégio de trabalhar com pessoas jovens, né? E que sempre vão trazendo uma mentalidade. É esse olhar. E uma das coisas assim que tu me disse, Mo, eu vou trabalhar essa questão sem restauração. Exato. Né? Que é não chegar na restauração, né? Então, isso é maravilhoso. E é isso que eu te pergunto, assim, como trabalhar de forma preventiva, ortodôntica e estética, né? Pra gente diminuir essa velocidade, porque envelhecimento a gente sabe que a gente não previne. Acontecer. Né? Exatamente. É o precoce que a gente previne, Exatamente. né? Porque Pode a gente- desacelerar, mas ele vai acontecer. porque assim, é o que eu estava falando antes, né? A minha geração foi uma geração que conseguiu fazer uma geração livre de cárie. A gente conseguiu prevenir a cárie. Eu Sim. tenho pacientes com 20 anos livre de restauração, né? Sim. Hoje eu noto que a doença é o envelhecimento precoce, né? São outras lesões não cariosas, as lesões, né, antes eram as cariosas, agora a gente fala muito em lesões não cariosas. Só que eu não quero trocar uma doença por outra, Sim. entendeu? Eu não quero, paramos de tratar a cárie, mas agora tratamos as lesões não cariosas. E temos restaurações igual. né? Exato, Da mesma entendeu? maneira. Se a gente conseguiu fazer a prevenção da cárie, como que a gente deveria estar trabalhando hoje? Nós, que somos da prevenção, e a orto é um trabalho preventivo, né? Em termos, assim, de mordida correta, de tu ter uma boa oclusão, né? Como a gente deveria trabalhar para este envelhecimento não ser tão precoce? Porque nós não vamos impedir ele, mas nós temos que impedir
a velocidade. Porque hoje a gente sabe que a gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente tem uma expectativa, Longevidade. uma longevidade, que se fala muito, né? E não dá para fugir disso. Eu sou muito a favor, o Gabi sabe, assim, eu sou muito a favor de muitas vezes não intervir, sabe? Eu brinco com os pacientes, né? Eles sentam na cadeira esperando que eu peça pra eles trocarem todas as restaurações e eu sou uma pessoa que eu falo, assim, eu amo restaurar dente. É a única coisa que eu faria dentro da odontologia. Mas, ao mesmo tempo, eu odeio colocar uma broca no dente e pensar assim, olha, estou fazendo... Porque, assim, mesmo que eu faça uma restauração pequena, hoje ela é pequena. Mas lá na frente, talvez ela se torne um pouco maior e talvez daqui a pouco vire uma indireta. Claro, E, enfim, é uma intervenção, claro, né? É o claro. que a gente estava falando antes do podcast começar. Eu não posso colocar um tratamento para o paciente, vender um tratamento para o paciente falando que aquilo é reversível, por exemplo, porque não é, né? A partir do momento em que eu condiciono um esmalte, ele não é mais reversível, né? Eu vou precisar intervir de uma maneira restauradora. Então, eu acho que a gente ter essa sensibilidade e, de novo, dividir a responsabilidade com o paciente e falar, olha, a gente tem essa situação hoje aqui, eu vou optar em não intervir, eu não quero vender uma restauração, eu quero a tua saúde. E a tua saúde, eu sei que hoje é melhor eu não intervir, para daqui talvez 2, 3 anos, aí sim, se eu precisar intervir, eu vou intervir, mas eu ganhei 3 anos, tu entende? Claro, claro. Então, eu sou dessa opinião, por isso que eu falo, Mo, eu vou tentar da maneira mais conservadora, acompanhando, educando o paciente e tentar minimizar isso hoje, porque ele é um paciente jovem, né? A gente tá falando de pacientes de 20, 30 anos, Exato, né? falando de pacientes jovens, entende? É. Porque, assim, às vezes tu opta por uma orto e uma pequena, né, estética, enfim, ok, só que às vezes a pessoa, não, então se eu tiver que fazer estética, já quero fazer a lente nesses 10 dentes. A pessoa tem 25 anos, quantas trocas ela vai ter até os 90, né? Será que esses dentes vão chegar, né? Porque uma coisa é uma pessoa de 70 fazer prótese, fazer lente. Tu sabe, Mo, que agora a gente tava comentando, né, sobre as redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, tudo isso. E uma coisa que eu tenho notado, assim, o meu dia a dia restaurador, ele é fazendo retrabalho, infelizmente, né? Então, hoje, o que eu faço é raro chegar um dente, assim, sem restauração para que eu possa restaurar. E, infelizmente, a minha realidade é essa. Eu acredito que de todos os especialistas na minha área, infelizmente, é fazer retrabalho, né? Mas uma coisa que eu tenho notado, assim, eu tenho atendido pacientes cada vez mais jovens que vêm por meio do TikTok ou algo assim, e não é, até nos últimos meses, assim, não foram 1 nem 2 vezes que a paciente pegou e falou, Nai, eu não, me ofereceram para fazer lente nos 6 anteriores, sabe? Lente de pré a pré, e eu não quero, porque eu não me incomodo com os outros, eu me incomodo com isso daqui. Muito pontual. E eu não quero colocar resina em todos os meus dentes, eu não quero colocar cerâmica, eu não tava escutando isso. Eu falei, nossa, o cenário tá mudando, sabe? Eu acho que a Claro. nova geração, talvez ela já esteja vindo, porque a gente pegou de tudo. A gente pegou né, a geração que reabilitava por cárie, aí a gente pegou aquela onda das facetas e facetas e facetas, e talvez agora a gente tá atendendo pacientes que não querem aquilo, que querem um resultado mais natural. mais conservador, e falam isso pro paciente, né? Então, a gente tem hoje, que nem no consultório, uma paciente chegou e falou, olha, já me ofereceram e eu não quero, porque é só isso aqui que me incomoda. Tu tem como agir só ali naquele ponto. E às vezes a ortodontia tá nesse ponto. Exato. Né? Exatamente, entendeu? Eu amo ortodontia, eu digo odontopediatria casada com a Sim, orto, né? sim. Porque um bom trabalho, para mim, odontopediátrico, é finalizado, assim, com aqueles dentes alinhados, bem estruturados, com uma oclusão, entendeu? Então, assim, para mim, a orto faz parte da odontopediatria. Eu não faço, né? Mas, enfim, encaminho. Mas ele, para mim, é aquela coisa redonda, sabe? De tu deixar o paciente, assim, livre de restauração. Dentes alinhados. Resolveu o siso, alguns ficam com o siso, deu, essa boca tá pronta para enfrentar o mundo. Eu sempre digo assim, né? Aham. Então, assim, eu fico feliz em ouvir isso e acho, sabe, agora que tu falou isso, uma reflexão, assim, de que os pacientes já não estão querendo o tratamento. Não. Os dentistas estão oferecendo, mas os pacientes não estão querendo. E eu acho que sim, sabe? Porque eu acho que teve um hype também, assim, daquelas coisas assim, as unhas artificiais, Harmonização. todos os preenchimentos. Agora as pessoas estão tirando, né? Porque Natural. tem uma coisa, assim, do hype, da moda. O que me assusta é como na área da saúde pode ter entrado uma coisa da moda, né? Como os dentistas podem ter se rendido a uma coisa da moda, né? Porque uma coisa é moda de roupa, de cabelo. Que passa, que não tem repercussões que passa, negativas, entendeu? E era o que a gente estava falando, assim, por exemplo, aquelas unhas que tu fazia de fibra, de vidro. Tá, tu faz,
ok, não quer mais, tu vai sofrer 6 meses pra unha crescer e Mas o tá dente tudo não, bem, entendeu? Mas o dente não, né? E às vezes a pessoa não se dá conta, né? Eu nunca me esqueço, uma vez eu tinha uma consulta médica e a secretária me disse, a senhora é dentista? Eu disse, sou. Eu vou fazer fim do ano minhas lentes. E eu, aquele meu jeitinho, né, Mari, que tu conhece bem, disse, tu já tá juntando pras trocas? Aquela coisa meiga, de Mônica, Direto né? e reto. Aí ela já, como assim? Sim, Não é tu pra não achou sempre? que tu vai fazer pra toda a vida, né? Mas eu tô gastando um monte, não vai durar pra sempre. Sabe, as pessoas não têm essa percepção. E eu acho que as pessoas estão começando a enxergar. Posso te falar uma coisa que aconteceu semana passada. Encaminharam uma colega dentista, encaminhou um paciente pra mim. Ela é ortodontista e tudo mais. E ela falou, ele tá com diastema, ele tem facetas nos 6 anteriores. E o diastema abriu e, enfim, né, ele não queria usar aparelho de novo e tudo mais. E o paciente veio comigo, e eu já preparada, né, psicologicamente para aquela faceta, né? Eu pensei, não vou conseguir salvar uma faceta, tipo assim, vou ter que explicar para ele o motivo dele trocar tudo, né? Porque eu imaginei que ia vir aquela coisa Horrível. e o paciente sentou na minha cadeira e falou assim: Nay, faz 10 anos que eu fiz essas facetas e eu nunca voltei no dentista. Ele se mudou de cidade, enfim, né? E eu, meu Deus, né? O que me espera? Sentei na cadeira, eu olhei e falei, gente, mas com quem que tu, né? Perguntei, porque tava assim, ó, um trabalho. 10 anos, direitinho, sem revisão, sem polimento. E aí ele pegou, fiz com fulano de tal, não sei aonde. Eu falei, foi um trabalho estético que ele fez na época, ele tinha discrepância de boca, enfim, ele foi preciso, ele fez ortodontia na época, mas assim, um trabalho de excelência, porque é muito difícil eu olhar um trabalho e falar assim, não precisamos trocar essa restauração, tá tudo bem, a gente vai acompanhar, claro. né? E eu falei, nossa, parabéns, porque tu fizeste com um dentista excelente, com certeza Claro. a resposta, o reflexo disso tá aqui, né? Eu não vou precisar mexer, o que pra mim é maravilhoso, porque eu sei que cada intervenção é uma intervenção, mesmo que seja mínima, né? E aí eu falei, a gente consegue melhorar esses pontos, fazer um polimento e tudo mais. Mas é isso, sabe? A gente pensar no paciente. Eu odeio aquelas pessoas que vendem assim, daqui 3, 5 anos tu precisa trocar essas facetas. Gente, tu não tá fazendo um procedimento no paciente estético que tu vai dizer pra ele daqui 5 anos, isso aqui é que nem um botox, ele vence daqui 6 meses. Não, isso não existe, entendeu? A Claro. partir do momento que tu colocou algo no dente. Claro, a gente sabe que não vai durar para sempre, mas a gente tem literatura mostrando que tem uma longevidade quando bem acompanhado, quando bem colado, quando bem feito, a gente tem longevidade. E o paciente precisa saber disso, sabe? Mas o paciente normalmente não sabe. E normalmente o paciente que não é comunicado sabe. isso pro paciente. Eu brinco assim, é quase uma aula, a gente quase educa o paciente. Às vezes eu sento, tem paciente que se interessa mais, mostra artigo, mostra trabalho, conversa com o paciente, mostra, olha, a gente tem literatura hoje que mostra isso. A gente tem literatura hoje que tem isso aqui de acompanhamento. Então a gente vai por esse caminho. E o paciente precisa saber. É nossa responsabilidade comunicar e educar o paciente. Claro, nesse sentido, mas tu né? concorda comigo que hoje com as redes sociais é difícil, muito né? difícil. Porque eles estão vendo uma coisa e aí tu chega lá e explica que tem todo aquele catatal de coisa para fazer a pessoa. Não, mas só um pouquinho, né? Me disseram que aquilo aqui é Dental Day, sabe? Tipo assim, faz num dia. Não tem isso. Muito. Então, tipo assim, e tu diz, não, isso aqui é mesmo, isso aqui nós vamos fazer, e vai para o laboratório. Porque não é real, né? É aquelas coisas que não é real. Quando que as lentes fazem sentido? Porque eu não sou uma pessoa contra, tá? Eu tenho trauma, eu tenho skatista, eu tenho paciente que anda de bike, né? Então, eu tenho lente e amo as lentes, mas de acordo com a indicação, né? Quando que as lentes fazem sentido? Até quando a gente usa um tratamento ortodôntico? Na minha percepção, eu acho que quando a gente escuta o paciente e aquela demanda pra ele, a gente, claro, ele tem às vezes um sorriso lindo, sabe aquele caso bem típico, assim, ai, Nay, eu tenho uma amiga minha melhor amiga, ela tá há meses falando, eu quero fazer resina, e ela tem o sorriso mais lindo que eu já vi. Mas incomoda. Então, eu penso assim, olha, como é que eu, como dentista, como uma pessoa que pensa no bem-estar do paciente, na longevidade daquele trabalho, posso ajudar ele tentando resolver essa queixa que às vezes o paciente tem realmente uma queixa estética, falando assim, né? Mas no limite, sabe? No limite de saúde, no limite de mínima intervenção, podendo devolver pra ele o que ele quer, né? Que ele não tem mais, né? Às vezes, eu faço um sorriso de lado, isso aqui me incomoda, beleza. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou do menos pro mais, assim, sabe? Tem uma amiga crescente. minha, isso mesmo. Teve uma amiga minha, por exemplo, que chegou lá na clínica para restaurar os 2 laterais, porque ela dizia que os 2 laterais eram muito pequenos. E que ela não sorria, que ela não conseguia fotografar.
Peguei, fiz as fotos, fiz um desenho, mostrei pra ela. Eu falei, olha, amiga, eu acho que não são os teus laterais o problema. Eu acho que é essa diferença anatômica, por exemplo, entre os centrais. Ela tinha uma diferença mínima entre os centrais, o bordo incisal, a largura médio distal ali era um pouquinho diferente. Eu falei, quem sabe? A gente começa agindo nos centrais. E aí a gente vê como tu se sente. Ah, Naya, ainda me incomoda? Aí a gente vai pros laterais. A gente não tem essa urgência de intervir nos 4 agora, sabe? Claro, E deu certo. Ela fez os centrais, melhorou a queixa dela, ela não se incomodou mais. E eu preservei 2 laterais de uma restauração, né? Então, eu acho que agir do menos pro mais, sempre, sempre. E sempre tentar ali equilibrar um pouco os pratinhos com o paciente, sabe? Mas isso, por exemplo, assim, outra coisa agora que tu falou dos centrais e laterais, eu me lembrei assim, eu tenho muito paciente com trauma, né? Então, por exemplo, assim, pega aqueles 2 centrais, assim, e aí eu vejo que a pessoa quer tipo assim, ó, não, vamos fazer de canino a canino, porque emparelhar os 2 centrais com os laterais, o canino, a questão da cor, chega a doer no textura, coração. né? E me dói. Eu consigo entender, mas, tipo assim, pra mim é inadmissível, entendeu? É que é mais difícil, né, amor? É difícil. Então, mais por exemplo, difícil, assim, eu tenho então. muitos pacientes, né, com a gente trabalha juntas, né? Então, tem pacientes adultos que sofreram trauma, que aqui já tem aqueles dentes restaurados centrais, né? Ai, não gosto, quero fazer lente, não quero mais fazer a restauração de resina, porque pigmenta, E aí, assim, a proposta das pessoas é, vamos fazer de canino a canino ou até de pré a pré, né? Até que ponto, né, a gente deveria, sabe? Ceder a isso. Entendeu? Isso me choca um pouco, entendeu? Eu falo, a gente tem que aprender muitas vezes a demitir o paciente, né? Mas assim, às vezes a gente quer acolher aquilo e por isso que eu te digo assim, eu vou do menos pro mais, sabe? Eu falo, olha, o maior desafio hoje na minha área é fazer um central, 2 centrais, sabe? Central é o pior. É o pior. Mas eu vou fazer e a gente vai juntas administrando. Eu coloco aquela complexidade, eu deixo em panos limpos, assim, sabe? Eu falo, olha, é difícil, é um trabalho extremamente delicado, não vai ficar bom de primeira. Às vezes eu falo assim, olha, a gente vai fazer, vai ter que refazer. E tá tudo bem. Eu tô aqui até deixar 100%. Hoje a gente tem resinas cada vez melhores, né? Que a gente não precisaria, tudo bem que não fique idêntico, mas ele fica quase que imperceptível, porque hoje a gente tem resinas, meu Deus, né? Camaleônicas, temos resinas, temos pigmentos, temos, e assim, sabe? A gente tem... Sintetiza muito, né? E eu acho que trabalhar com resina é difícil, né? Eu acho que a resina, eu falo isso muito pros alunos, assim. É muito mais fácil, às vezes, tu mandar pro laboratório fazer uma cerâmica E até terceirizar muito da culpa, né? Exato. Não ficou bom né? porque o laboratório não acertou a cor, não Agora, é? trabalhar com resina é difícil, né? Demanda, assim, técnica, treinamento. Ninguém nasce bom, né? Eu, quando entrei na especialização, achava... Eu lembro até hoje do meu primeiro hands-on, assim. Eu falei, meu Deus, não nasci pra isso. Tava do lado do Matheus, o Matheus arrasando. Eu falei, Jesus, não nasci pra isso. Mas é treino. Tudo na vida é treino. Claro. Né? Só que, às vezes, as pessoas querem vender algo, assim, simplificado. Não, é tranquilo. Não, gente, não é tranquilo. Numa tarde, não fazemos os 10 Não é dentes. rápido, não é tranquilo, não é fácil. É custoso pro paciente, é custoso pro dentista, é tempo de cadeira. E é assim, vai ter que muitas vezes reintervir, né? Fazer o retrabalho, principalmente em central unitário, enfim. E eu deixo tudo isso muito claro, sabe, amor? Eu sempre deixo, assim... Tudo detalhe. Olha, tu vai vir, já se prepara que tu vai ter que vir de novo. Eu deixo sempre às vezes fica bom de primeira, mas eu já coloquei aquela dificuldade pra ele. E eu sou dessa opinião, assim, tu nunca vai me ver indicando, claro, a não ser que sejam pontos estratégicos, né? Tipo assim, a borda incisal, uma coisa muito delicada, que ok, eu não vou facetar o dente todo. Aí sim, eu acho que vale a pena a gente investir. Hoje a gente tem trabalhado assim, eu sinto que a odontologia, ela tá muito mais na questão estética. Por quê? Porque antes nós tínhamos problemas de saúde. Eu tô falando a nível de consultório, né, gente? Pelo amor de Deus, sempre falando a nível do que a gente trabalha, que a gente conhece, né? Então, por exemplo, assim, hoje meus pacientes não têm problema de cárie. Sim. Assim, é raríssimo, né? A não ser que me encaminhe, meus pacientes não têm cárie, nem tenho medo que vão ter cárie. É tipo, como assim? Não tem dente, não vai ter cárie? Mas eles já são pacientes que, sabe, já sabem higienizar, tem uma alimentação, já se consagrou aquela boca zero cárie. Muito bem, né? Então, assim, quais os tratamentos odontológicos deles? Vai cair mais no estético, né? Então, assim, eu sempre tenho medo que eu fiz todo esse trabalho, entendeu? E eles me caiam, entendeu? Eu tenho medo. Não, eu falo, né? O pessoal me conhece. Eu digo, gente, eu não vou deixar.
Não vou deixar barato. Eu estou treinando meus pacientes para não cair nas lentes. Mas eu sinto exatamente essa questão, né? Como eles vão perdendo dimensão vertical por ranger, né? Em algum momento, mesmo eles tendo usado, isso que eu quero que tu me responda agora, mesmo eles tendo feito um trabalho ortodôntico de alinhamento, tiramos o cisto, mas foram tendo todas essas questões de envelhecimento, em algum momento pode ser que eles tenham que voltar a utilizar um aparelho, né, para poder voltar a ter essa dimensão vertical, poder... É isso que eu quero saber, né? Porque eu não quero que eles saiam botando lente em tudo, meus pacientes, entendeu? Eu quero saber como trabalhar isso com meus pacientes. Tem uma professora Edivânia, lá de... Não sei exatamente, eu acho que ela é de Santos. E ela fala que a melhor especialidade é a ortodontia. Porque a gente trata o paciente 4 vezes normalmente. É uma brincadeira, mas é verdade. Porque a gente trata ele na infância, né? O paciente que tu pegas, provavelmente, talvez não sei se tu faz algum... Disjunção, uma máscara, algum tratamento interceptativo ou preventivo, né? No momento oportuno. A gente tem na adolescência ali o adulto jovem, quando já trocou todos os dentes, antes de tirar os sisos, aquele tratamento mais clássico ortodôntico. Tem os adultos jovens, né? Que talvez seja... eu fazer um tratamento eu fiz agora, faz uns 3 anos atrás. Eu coloquei Invisalign para alinhar os dentes, melhorar uma guia. E depois ela restaurou e devolveu minhas guias. Que é as únicas restaurações que eu tenho em boca. E tem o paciente mais velho. O paciente que tem os seus 60 a mais, 50 a mais, 70 a mais. Eu tenho um paciente de 7 a 80 anos usando o aparelho. Né? Claro. Então, eu acho que o primeiro ponto é o monitoramento do paciente ao longo da vida dele, né? Uma das coisas que a gente investe bastante lá na clínica é o programa de prevenção e monitoramento. É monitorar esses pacientes ao longo da vida dele. Porque se a gente consegue perceber esses pequenos efeitos, né, do envelhecimento bucal, desgaste, recessões, traumas, a gente já consegue ir contornando as situações para o paciente não chegar com um problema tão significativo a ponto de ter que refazer todo um trabalho ortodôntico, todo um trabalho restaurador. Então, acho que o primeiro ponto é conscientizar o paciente em relação à educação. O segundo é monitorar esses pacientes ao longo da vida, não só a questão odontológica de limpezas, profilaxias, manutenção às vezes de uma placa, mas também a questão multi-especialidades, não dentro da odontologia, fora. Claro. Né? É o gastro, é o psicólogo, é o nutricionista, é o fono, né? São todas as outras áreas que têm alguma relação direta ou indireta com a odontologia. E, no longo prazo, infelizmente, talvez todos nós teremos que fazer alguma ortodontia novamente para devolver isso que a gente foi perdendo, que é inevitável, né? Isso, Gabi, isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, a gente tem muito a cultura, né? Tipo assim, tem coisas que parecem que são consagradas, né? Tipo que nem a gente diz, visite o dentista de 6 meses. Isso a gente já conseguiu tirar. Agora é visite o dentista regularmente. Ele é que vai definir se tu precisa 3, 6, 9 ou toda semana, né? Ou toda semana. Bom, né? Então, são coisas, às vezes, que são consagradas e a gente vai repetindo, né? E a orto sempre foi aquela coisa assim, tipo, eu já fiz orto. Nunca mais voltei lá. Entendeu? Não preciso fazer mais. Eu já fiz. Daí, vou ter que fazer de novo. Sabe? Daí tem gente que te diz assim, eu fiz, tive que fazer de novo, não ficou bom. Será que não ficou bom? Ou essa pessoa foi tendo uma mudança, um envelhecimento, um ranger, um desgaste, tu entende? Será que hoje não seria assim de a gente trabalhar essa cultura, né? Mudar esta cultura que orto não é um tratamento definitivo? Porque como a pessoa fez 2 anos, ela imagina, tipo assim, eu vou aguentar essa porcaria lá nos brackets, né? Mas tipo assim, é pra toda a vida, né? De certa maneira, tu tá me dizendo que não é pra toda a vida. Não é pra toda a vida. Mas, por exemplo, assim, eu que sou dentista, não queria ouvir isso. Nem o paciente, né? Eu brinco. A gente... E tô propondo isso. Tu vai ficar com os dentes maravilhosos pro resto da vida, com uma boca... Tu tá querendo me dizer que nem a orto. Nenhuma, na verdade, das especialidades é pra toda a vida. Não, né? mas a tua eu achei que era. Eu brinco que quando eu vou pra... Eu sou de Florianópolis, né? Não falei isso no início, mas eu... Eu também. Sou Catarina. Catarina, que legal! Então, na verdade, a única gaúcha aqui ela né? Eu tive que vir aqui arranjar uma gaúcha, mas tudo bem. Eu brinco, eu adoro ir pra Santa, eu adoro ir pra praia, enfim, porque eu não sou o mesmo e Florianópolis também não é a mesma. As coisas mudam, né? Então, o paciente chega no teu consultório também, ele não é o mesmo e a odontologia não é a mesma. Né? A odontologia de 10 anos atrás que o paciente finalizou um tratamento ortodôntico não é a mesma que é hoje em dia e o paciente também não é o mesmo. Os hábitos dele mudaram, a vida dele mudou, agora ele tem 3 filhos, 2 cachorros, a mulher briga em casa, ele tem outros problemas psicológicos para tratar, todo mundo tem Não é a mulher que briga em casa, é o marido que incomoda. Tá, obrigada. Vamos deixar bem claro. Boa, mas
Tá, vamos lá. Então, o host não, aí o staff aqui tá rindo também. Mas enfim, as pessoas mudam e o contexto de vida muda. Claro. Né? Até tem uma paciente que eu vi semana passada, não vou falar o nome dela aqui, mas ela veio e ela me falou, eu terminei o tratamento e tô achando as coisas diferentes, porque agora eu comecei a dormir com o meu novo namorado e ele fala que eu tô roncando. Eu falei, tu vê, tu mudou, né? Daqui a pouco a gente muda. O cabelo fica branco, a gente pinta, as unhas caem, a mulherada faz o gel, não sei o que faz, né? O rosto envelhece, a gente pode fazer um procedimento dermatológico ou odontológico de harmonização no rosto, enfim. A ortodontia também não é definitiva, né? Eu falo pro paciente, e a contenção é pro resto da vida? Eu brinco. Até tu quiser que teus dentes continuem alinhados, sim. Mas tu precisa vir aqui pra eu te ver pelo menos uma vez, eu diria, por ano. Se tu não tem um acompanhamento regular com um periodontista, mas que venha pelo menos pra me dar um oi, tomar um café comigo, pra eu verificar se a tua mordida não mudou, teus hábitos não mudaram, e se a gente não precisa, não intervir, mas pelo menos criar um sinal de alerta pra será que a gente vai precisar intervir novamente daqui pra frente? Claro, não é que ele vai voltar ao problema Original. Não. Mas que ele vai tendo uma mudança ao longo da vida e que isso pode requerer que eu refaça, ou por uma parte, um momento, um ajuste pequeno em termos ortodônticos. Engraçado, né? Além disso, a gente tem que sempre tentar olhar o copo meio cheio, né? A odontologia, de modo geral, mudou, mas como a ortodontia evoluiu, né? A gente tem aquele paciente, vou dar um exemplo, a minha mãe, por exemplo, usou 2, 3 vezes aparelho fixo quando era mais jovem, e aí hoje a gente colocou ali o Invisalign dela, né, por 2 meses, deu? Super rápido pra resolver uma queixa muito específica, o alinhador, e ela ficou encantada. Ela falou, meu Deus, por que na minha época eu tive que sofrer tanto? Por que era tão demorado? Por que era dolorido? E tudo mudou. Então, a ortodontia, ela evoluiu muito tecnicamente também, né? Hoje em dia, se extrai muito menos pré-molares, por exemplo, do que antigamente. Hoje em dia, a gente consegue um tratamento ortodôntico com mais velocidade do que antigamente, né? Com colaboração, enfim. Então, claro, às vezes a gente precisa reintervir de forma ortodôntica, mas também a gente tem uma evolução muito grande desse tratamento, e além de né? evoluir os tratamentos, né? Ali nós vamos fazer pequenos ajustes. Isso. Também tem isso. Tem além isso. de ele estar mais evoluído, além de estar mais tecnológico, eu não vou partir do zero. Do início. Né? Mas é que eu vejo que é uma coisa dolorida para o paciente dizer assim, tu vai fazer um tratamento ortodôntico. Como já fiz, né? Não existe mais isso, eu já fiz. Já vi que ele quer pegar o paciente 4 vezes na vida. É tipo nutricionista, né? A gente não faz vegeto uma vez só e agora fica magrinho pro resto da vida. É sempre. Ai, mas ia ser bom, Seria né? ótimo. Seria ótimo. Vai 2 anos na academia e fica sarado o resto da vida. Não, seria fácil. Mas isso a gente já tem claro, porque a gente já sabe que a gente já foi 20 vezes na nutricionista, entendeu? Isso a gente já tá concreto. Mas a da orto, tu que é da orto, mas tu concorda comigo que as pessoas não têm essa noção? Concordo. Sabe? Eu acho que, e não tô falando de paciente, eu tô falando até de profissional. Sim. Né? A gente não tem essa noção que, tipo, tu vai fazer um tratamento ortodôntico, a gente vai melhorar ele muito, mas pode ser que em algum outro momento da vida, pequenos ajustes sejam necessários. E esses tratamentos ortodônticos tecnológicos podem até ser, assim, o padrão ouro para a gente poder fazer esses pequenos ajustes. Mas eu não tinha essa concepção. Sim. Eu vou te dizer, Mônica, vejo que ele acontece, mas eu não tinha como se fosse uma coisa assim que meio que, não, é normal acontecer, sabe? Eu acho que a gente foi, eu, Nai, pelo menos tendo essa visão que a Mo tem, eu fui percebendo isso ao longo, assim, dos anos, sabe? Conforme eu ia recebendo os pacientes na clínica, entendendo a importância da ortodontia pro meu trabalho, né? Porque eu digo, a gente trabalha em equipe, né? Eu fui percebendo e a ficha foi caindo. E hoje, quando eu falo para um paciente, olha, a gente vai precisar intervir de forma ortodôntica. De novo, isso pra mim é natural, mas é verdade. O paciente, ele não tem essa... Ele leva um susto. Ele, como assim? Eu já fiz. Exato. Entendeu? Eu vou ter que o medo dele eu não quero que volte a ser o que era antes. Exato. Aí eu falo, olha, o primeiro ano é imprescindível que tu use as contenções, porque tende a voltar como era antes. Claro. Né? É a recidiva natural do tratamento. Mas no envelhecimento, eu posso até tentar desacelerar aquele envelhecimento que a gente falou. Mas evitá-lo é inevitável. Não existe. E isso que a gente está falando, por exemplo, assim, o paciente vai usar pela 2ª, 3ª vez para fazer pequenos ajustes. Mas eu tive pacientes, por exemplo, que não necessitaram usar orto. Não quiseram, eram pequenas, né? Não precisavam. Naquela época. Aí ele tá lá hoje com seus 27, 28 anos e precisa. Tipo assim, como não precisei antes e preciso agora? Tá, tu não precisou aquele tratamento, tu já tá no ajuste. Né? Que o outro que usou lá vai...
que coisa, né? Porque eu não tinha me caído essa ficha, entendeu? De que daqui a pouco ele não precisou para alinhar os dentes, mas vai precisar para a questão do envelhecimento, para estabilidade oclusal, em outro momento que lá ele não precisava, só que aqui ele já teve desgaste, né? É nessa questão, né? Interessante isso, hein? Olha, o Otto é a melhor vai trabalhar. especialidade. É, Na verdade, toda especialidade a gente vai fazer retrabalhos, né? Não deixa de ser um retrabalho ortodôntico. Sim. Só que não é um retrabalho, talvez, por um insucesso. É um retrabalho porque a gente muda com o tempo. Só que às vezes são culturas que já são, Sim. tipo, que estão tão arraigadas que a gente, tipo assim, ai, não, eu já usei aparelho, não vou usar de novo. Não, mas ninguém te disse que tu ia usar aparelho, tu não vai usar de novo. Tu usou, mas só para te saber, tu vai ter que usar 2, 3 vezes. Eu não tinha essa concepção. Sim. Então, como é importante hoje, a gente até tá falando sobre isso, plantando essa semente, né? As pessoas que estão ouvindo, assim, até ter esta noção. Sabe o que é legal também? Tu falou uma coisa que eu achei bacana, assim, não é porque foi falha técnica ou foi um trabalho mal executado. Não, na época, ele fez o melhor que ele poderia naquela situação que ele tinha, né? Às vezes a tecnologia não era tanta e tinha que extrair o pré-molar. Semana passada a gente avaliou um paciente que tinha, né? E ele, mas como assim eu tive que extrair? Era o que se tinha na época, era o que se fazia na época. Amálgama, por exemplo, era o que se fazia, era o que se tinha. Claro. Ou era isso, ou era extrair. Então, tudo, né, a odontologia evoluiu muito. E hoje, graças a Deus, a gente tá numa era conservadora, minimamente invasiva, e a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Então, olhar o copo meio cheio, não meio vazio, né? Ai, tudo bem, vai ter que intervir de novo, ortodonticamente, ou restauração. E às vezes a necessidade não é a mesma, né? Porque lá era um alinhamento e aqui é muito mais uma perda de dever que tu precisa para fazer a guia canina. É outra questão. É outra queixa. Outra queixa, outro momento. Ai, por que não se consertou naquela época? Porque tu não tinha esse existia. problema, ele envelheceu. Desgastou os dentes, perdeu o cúspide, enfim. Coisa mais louca, gente. Tu sabe que os pacientes reclamam muito da contenção fixa. E eu me lembro, a gente tirava 2 anos depois. Aí o que acontecia? Apinhava. Daí depois se colocava 10 anos. O que acontecia? Tu tirava, apinhava. E aí eu vi no Instagram, eu quero achar essa foto, eu não consigo achar, se alguém achar, por favor, né? Está o príncipe William, né? De contenção fixa. O filho do rei Charles. E tiraram uma foto e tá contenção fixa dele. E aí eu digo, gente, o cara vai ser rei e usa. Tu é um réis mortais, não quer usar bota, essa coisa não incomoda. Então. Deixa aí quieto. Por quê? Porque o próprio envelhecimento a gente vai murchando o osso, tudo. E o dente não tem pra onde ir, ele vai se apinhar, né? Sim. O próprio. Então, assim, não tem o que fazer, né? Não. É sobre isso, né? Aceitar que dói menos. Aceitar que dói menos. Mas hoje, assim, conversando com vocês, assim, um olhar assim que não adianta, né? A saúde, mesmo odontológica, mesmo a gente estando 100% com saúde, sem restauração, né? Como a gente tem que estar sempre monitorando, né? Às vezes a pessoa, essa geração jovem que não teve cárie, ela não se dá conta, né, da importância dos dentes, né? De como é importante estar cuidando. E não adianta chegar lá depois e querer voltar para trás, né? Maravilhoso, assim, vocês são demais, acho lindo, lindo. Não, eu amo porque eu fiz um trabalho, sabe? E às vezes a pessoa diz, mas eu te paguei a consulta. Não, mas eu fiz com a minha alma, entendeu? Eu dei mais do que, né? Porque eu acreditava naquilo, sabe? E eu quero que meus pacientes cheguem com 80, 90, 100 anos com os dentes. Tudo bem, eu nem vou estar aqui para ver, entendeu? Mas eu acredito nisso, sabe? Então, me dá pena, né, que eles caiam em tratamentos radicais, invasivos, que levem a um ciclo repetitivo restaurador, né? Então, eu fico feliz de ver que, de alguma maneira, tem gente ainda que acredita nesse trabalho, assim, em estratégias mais conservadoras, sabe? Em ouvir o paciente, em saber que isso é o nosso trabalho, mas também entender que a gente, né, tá lidando com o ser humano, né? Eu acho que agora aconteceu comigo, eu até falei pro Gabi, assim, eu acho que antes de lidar com um dente, com uma restauração, com uma oclusal bem feita, bem caracterizada, seja o que for, eu tô lidando com uma pessoa, né? Com um ser humano. Então, às vezes, o paciente tem uma paciente agora na clínica que ela chegou lá com tanto problema na vida, assim, sabe? Com tanta coisa acontecendo. E ela, mas eu preciso fazer isso. E ela falando. E eu olhei pra ela assim, eu falei, eu não vou fazer nada, gente. Porque tu tem tanto problema maior agora pra resolver. Então, tu volta quando tudo estiver mais estável. E aí, a gente vai resolver. E agora, ela voltou semana passada.
E ela, tipo, aliviada, contando tudo que tinha acontecido, assim. E ela, e agora a gente pode? Eu falei, agora a gente pode, porque agora sim o teu foco é esse. Então, antes da gente pensar em vender um tratamento, antes da gente pensar em sair colocando broca, isolamento absoluto na boca dos pacientes, e vamos vender, né? Que essa ânsia de vender, enfim, a gente tá lidando com uma pessoa. Essa pessoa tem uma vida, ela, né, tem os problemas dela, e tu precisa escutar, como o Gabi falou, o paciente é um ser humano que tá atrás daquele sorriso. Né? Exato, Então, que não é meta de venda, né? É Não. indicação de tratamento. e é difícil tu fazer isso, porque tu tá Né? deixando de faturar, de vender, de fazer, mas tu tá pensando. E tá a tudo tua bem, cabe- mas aí tu tem que ver no outro Exatamente. paciente. E a indicação de Não, tratamento. tu tá deitando a tua cabeça no travesseiro tranquila, sabe? Na época eu ainda falei assim, nossa, né, deixei de fazer um baita de um plano de tratamento. Mas daí, quando a paciente voltou ali 6 meses depois e me agradeceu e falou obrigada por ter tido empatia de me escutar, de entender o que estava acontecendo e saber que aquilo não era a minha prioridade naquele momento. Claro! Cara, isso ganhou, assim, com dinheiro no mundo nenhum paga o que eu sentia, assim. Então, eu acho que antes de pensar em sair vendendo o tratamento, sair vendendo lente de contato, tratamento ortodôntico, pense na pessoa que está ali sentada do outro lado da cadeira, sabe? Nós estamos chegando ao fim, né? Porque a gente fala, Boa. assim, Vai ficar 5 horas aqui no papo. mas podemos bater papo. Mas vou te fazer uma pergunta pra ti, tá, Gabi? Daqui a Tá. 30 anos, 30 anos. né? Qual paciente que tu acredita que vai estar mais satisfeito? O que fez as lentes hoje ou o que fez um tratamento mais demorado, com orto e com pequenas aplicações ou até não de resina, enfim, né? O que tu acredita quando ele chegar no teu consultório? É difícil isso, porque é uma linha tênue do que a gente gostaria e do que eu acho que vai acontecer, na verdade, né? Eu gostaria, claro, que os pacientes chegassem com um mínimo de intervenção possível, com uma ortodontia que foi de 2 anos, mas que durou mais 30, né? Eu brinco, pô, mas são 2 anos, doutor, mas claro que tu vai ficar mais 30 com esse sorriso, talvez com algumas pequenas intervenções no meio do processo, mas viver mais 30 com um sorriso alinhado. Tem um grande amigo meu que fala isso, Vicente. Você vai ficar 2 anos, vai ficar mais 40, 30 com os dentes bem alinhados. Então, claro que eu gostaria que os pacientes consultório que sejam esses com mínimas intervenções. Mas eu desconfio que vão chegar os outros mais arrependidos, vamos dizer assim. Acho que vão chegar mais os arrependidos por ter feito algo mais invasivo do que contentes os que fizeram mínimas intervenções, com certeza. É sobre isso, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? No paciente lá no futuro. Nai, tu que é uma pessoa jovem dentro da odontologia, jovem, que conselho tu daria para a pessoa que está entrando hoje, assim, para a gente deixar uma mensagem, assim, até dos dois, assim, que mensagem tu daria para a pessoa que está te ouvindo? Porque eu acho que vocês são inspiradores, sabe? Eu acho que vocês estão tão bem, né, dentro da odontologia, mas vocês são jovens, são relativamente Muito. jovens, estão muito. Muito. Não, mas é verdade. Se eu sou jovem, imagina Muito! Tu é super jovem. super jovem. Ai, socorro. É nossa mesma geração aqui de Sim, tudo da dentistas. mesma geração, tudo colegas. Mas é bonito de ver gente começando e assim tão bem posicionada, tão bem centrado, sabe? Eu acho que vocês fazem uma odontologia assim bonita, porque hoje a gente fala muito assim das pessoas que não, né, que a odontologia em alguns aspectos tá too much, assim, né? Mas tem muita gente boa vindo aí, né? Então, que conselho tu daria assim para essa pessoa subir a escada certa, sabe? Para Sim, ela pra quem ir tá fazer. começando agora. Para quem tá começando agora. Boa. Eu acho que eu daria o conselho que eu escutei dessa pessoa aqui quando eu tava começando. Olha. Então já valeu. Então, se o conselho trouxe ela aqui, então Exato. Mas eu falo isso, assim, principalmente na primeira aula que eu dou, eu sempre falo isso, né? Que hoje em dia, quando eu entrei pro mercado de trabalho lá atrás, eu me assustei, eu confesso. Eu não romantizo, porque Exato. eu me assustei. E eu sou franca, né? Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que tem mercado, que tem espaço pra todo mundo. E principalmente, assim, que a gente não pode deixar o sistema corromper, sabe? Eu trabalhei por muitos anos em clínicas populares e um conselho lá atrás, porque eu caí nesse mercado, me assustei e pensei, meu Deus, é essa odontologia que eu vou ter que exercer? Por né? isso que eu tô te perguntando para dar um conselho, porque todo mundo cai nisso e se assusta. Eu me assustei muito, assim, foi um baque pra mim, pra minha mãe, pro meu pai, enfim. E aí, eu lembro que eu tava super desanimada, assim, eu cheguei em casa pra esse aqui e ele falou assim, Nai,
faça o melhor que tu pode nas condições que tu tem. E eu, como assim? Ele, Essa é a frase do Cortella, tá? Só pra te É, avisar que ele viu? usou. Tá tudo certo. Ah, Mas passou adiante, isso que importa. Claro! exato. E aí eu, cara, o que eu posso fazer de diferente? Então, mesmo na clínica popular ali, eu levava os meus materiais, eu levava isolamento, eu isolava aqueles pacientes, eu fazia o melhor que eu podia, mesmo que eles estivessem pagando R$60 aquela não me importa. Eu tava entregando pra ele o melhor que eu podia. Às vezes não era a resina mais cara, não era a resina, não E era tá o tudo tratamento assim, meu Deus, perfeito, mas era o melhor que eu tinha pra oferecer. E isso me fez uma diferença muito grande pra mim, porque eu não me deixei influenciar, sabe? Ah, Nai, faz uma restauração em 15 minutos. Isso não existe. Eu sempre conseguia me impor, porque eu pensava na minha cabeça, sabe? No peso da consciência, assim, em exercer o melhor trabalho. E eu falo isso pros alunos, assim, eu falo, gente, não se deixem influenciar pelo sistema. Façam o trabalho de vocês bem feito, e faça o melhor que tu pode naquela condição. Ah, Nai, hoje não deu, mas amanhã vai dar. E tenham isso desde o início, porque se tu deixar, sim, o sistema vai te influenciar, sim, tu vai perder o caminho, e aí lá na frente é muito mais difícil de voltar. Então, hoje tu Exato. sai da faculdade com tudo um pouco mais redondinho, assim, tu já sabe restaurar, tu já sabe isolar, aí tu vai entrando naquele fluxo muito doido desse mercado e tu vai se perdendo. Então, não permita com que isso aconteça, sabe? Faz desde o início o trabalho com excelência, com técnica, com o Ser melhor. fiel ao que tu Ser acredita. fiel ao que tu acredita. E isso vai fazer, parece que hoje, assim, na época, eu falei, meu Deus, eu tô aqui trazendo material, sabe? Não tá... Mas lá na frente, hoje eu entendi que isso faz diferença, sabe? Claro. E eu acho que ao passar do tempo também, a gente vai mudando um pouco os nossos objetivos. Lá atrás eu tinha esse, hoje eu quero passar adiante essa mensagem, e fazer com que os alunos tenham essa educação, sabe? E levem isso para o consultório, enfim. Eu falo, eu trabalhei por anos nessa clínica, hoje eu, graças a Deus, eu dou aula, tive bons mentores, né, bons professores ao longo do caminho. E hoje, na clínica que eu trabalhava, lá no centro, 2 alunas minhas levam os materiais, isolam os pacientes e têm essa mesma mentalidade. E isso dá tanto orgulho pra gente, sabe? Claro. Porque eu acho que isso é o propósito, sabe? A gente levar esse pensamento, essa sementinha adiante, né? Então, ensinar e inspirar é legal, é bacana, mas quando tu vê as pessoas realmente se espelhando e levando aquele ensinamento adiante, eu acho que é isso que vale a pena. Porque a odontologia, se a gente fizer diferente e plantar na cabecinha das pessoas essa mentalidade, esse pensamento, ela vai ser sempre melhorando. Eu acredito muito nisso, Eu sabe? também. Então, eu acho que tem espaço, eu acho que tem mercado pra todo mundo. Pra um trabalho bem feito, sempre vai ter espaço. Sempre, não Porque importa. as pessoas têm muitos dentes. Muito. E assim, o retrabalho, ele faz parte, né? Então, Claro. a gente tem alguns pacientes que lidam, né? Falam assim, nossa, mas ninguém nunca me explicou dessa forma, ninguém nunca me tratou desse jeito, agora eu não troco por nada. Sim, porque tinha espaço, sabe? Não, ai, tá saturado. Não tá saturado. Nenhuma especialidade na minha percepção. Nenhuma profissão tá saturada de gente boa. Nenhuma. De Nenhuma. profissional bom. De ruim Bem tá saturado. agora. De ruim tá cheio, mas de gente boa, não. É verdade. Então, acho que essa Fala. sementinha é importante. Boa. Fala, Gabi. Pra finalizar, tô muito feliz de estar aqui, sério. Semana passada, na outra, a gente deu a nossa primeira aula juntos. E olha que eu já dou aula há 5 anos, a Nai também já dá aula há bastante tempo. A gente nunca tinha dado uma aula juntos. E eu tô muito feliz de estar aqui dividindo. Não era pra ficar olhando pra ela, mas eu vou olhar agora. Não Ai, era pra gente, ele é apaixonado, tá apaixonado, vamos casar. Exato. Mostra o anel aí, ela faz assim, ó. Mas tô muito feliz e lisonjeado de estar aqui dividindo o palco contigo. E a Amor como host aqui conduziu super bem, mas te ouvir falar com tanto amor da odontologia me inspira a cada vez ser um dentista melhor, saiba disso. Tô muito orgulhoso de ti, das tuas palavras. E tudo que tu falou assim embaixo, sabe? Eu acho que além de fazer o melhor que tu tem nas condições que tu tem, avaliar muito o custo de oportunidade, entender aquele contexto. Poxa, aqui eu não vou talvez ganhar tão bem se eu levar meus materiais, mas lá na frente eu vou colher esse esforço que eu tô fazendo. Eu gosto muito do termo também retorno sobre a sorte, né? A sorte brilha pra todo mundo, mas tu tem que estar preparado. E lá ela tava, porque ela fazia uma odontologia de qualidade, entregava o melhor que ela podia. E eu acho que ficar próximo de pessoas boas também é super interessante, sabe? Ter bons mentores, Acho que né? a coisa que eu mais fiz na época de faculdade, que me ajudou a estar onde eu tô hoje, era estar sempre incomodando os professores. Eu ia no consultório de um, eu ia na clínica do outro, eu ficava um tempinho a mais. Então, para vocês que estão ouvindo, que estão talvez ainda na graduação, ou recém-formados, ou numa especialização, fiquem próximos de gente boa, assistam podcasts de qualidade. E a rede social hoje tem muita informação. Acho que o desafio maior é filtrar essa informação
pra tu trazer pra tua realidade algo que seja compatível com a realidade mesmo, porque senão a gente acaba se deteriorando durante o processo. e É que o frustrando. começo é difícil, é Difícil. muito difícil. Gente, eu não tenho como agradecer. Vocês são De divinos, nada. além de lindos, profissionais maravilhosos, né? E eu sempre digo, a gente não vai conseguir ensinar tudo aqui, mas eu Não. acho que é plantar semente. Por exemplo, assim, hoje eu saí com uma... Eu brinco, né? Que eu fiz o podcast para poder dividir com todo mundo, as pessoas, mas eu tô tendo aulas particulares, eu já tô, entendeu? Com 50 aulas particulares. E sempre eu saio, eu, que tenho 30 anos de profissão, sempre saio com uma sementinha. A da orto, a do retratamento, a de em algum outro momento ter que. Sabe, eu já tô com um olhar diferente, né? Então, até isso, para poder tá tranquila de oferecer de novo uma horta e saber que aquela deu certo, mas acabou o tempo dela, que agora é outro momento, né? Claro. Então, eu digo, a gente conversa e a tua mente vai mudando, a experiência do outro vai te trazendo, vai afinando, né? E tu vai te tornando melhor, sabe? claro. Como profissional. Então, assim, não tem como agradecer o tempo de vocês, De de vocês, nada. né, Não, deixarem a imagina. tarde, vir aqui conversar. Claro que eu trabalho com a NAI, é um prazer, né? Óbvio, a gente tem uma equipe grande, mas trabalhar com gente jovem sempre te traz um estímulo, né? A te querer estar mais perto do que vem de novo, né? Então, a NAI trouxe um gás, né? Mas é maravilhoso ver também jovem com um pensamento, assim, de responsabilidade, de também Cuidado. de cuidado, né? Que às vezes o jovem é muito Afobado. afobado e tu vê, assim, jovens que não, que tá tudo bem. Então, gente, parabéns, um orgulho ter vocês aqui, obrigada. Nós que agradecemos. Sem palavras para agradecer, assim, a generosidade, o tempo de vocês de estarem aqui com a gente. Contem sempre conosco. aí, Obrigada, Rô. obrigada, obrigada. Valeu, valeu.